Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar nessa manhã. Amém? Ontem, eu liguei pro Take, nem sei se o Take está aqui. Eu acho que não. Se não veio, Take, tiver pela internet, olha, tu falou que ia vir. Tô cobrando ele pela internet, tá vendo? Tu falou que ia vir. Pega depois. É lutador. Irmãos, por que eu liguei pro Take? Eu fiz pro Take algumas perguntas a respeito da profissão dele. Nós sabemos que o Take, ele é lutador. Ele luta MMA. Ele é profissional em luta. E minhas perguntas pro Take foram específicas no sentido de: Take, quando você está no ringue, você está com o seu oponente, você está lutando e você está perdendo. O primeiro round, 5 minutos, você está perdendo. O teu oponente está sobressaindo sobre você. Quando dá aquele intervalo de 1 minuto, o que o teu time, o teu treinador vai falar com você? Take falou comigo assim: mano, então, eles vão falar comigo assim: olha, nesse round você perdeu, mas você é melhor do que ele. Ele vai relembrar Take as técnicas que Take tem para ele sobressair e ganhar do seu oponente no segundo round, que ele vai ter mais um round, o terceiro. O segundo ele não pode perder. Eu fiz pro Take a pergunta: e se por acaso você perder o terceiro round? O segundo. Tem que os irmãos estão atentos, olha pra tu ver. Take falou comigo assim: mano, quando eu volto para descansar aquele 1 minuto, aquele intervalo, o meu time vai falar comigo assim: ó, você perdeu o primeiro, você perdeu o segundo. Agora é o seguinte, é tudo ou nada. Tu vai entrar para matar ou morrer. E eu fiz pro Take a outra pergunta: Take, você já passou por essa ocasião? A ele: eu não cheguei a ir até o terceiro. Eu passei no primeiro round, eu estava perdendo. Eu fui para os... Quando deu o primeiro intervalo, eles, o meu time, o meu técnico, toda a equipe que estava com ele, falou pro Take: Take, você é melhor. Take, deu pro Take as palavras de encorajamento, as palavras que dava pro Take força e as técnicas que o Take sabia que no momento que ele estava lutando, Take esqueceu. Olha o que o Take falou: eu voltei a lutar e quando eu fui lutar, automaticamente eu dei no meu oponente um golpe e o meu oponente caiu em lockout. O que eu quero dizer para você? Eu não quero falar para você sobre a técnica de MMA, querido. Nós temos aqui célula de jiu-jitsu. Eu quero dizer para você, as pressões da vida às vezes nos faz a gente parecer que está perdendo, que o nosso oponente está vencendo sobre mim e você. Mas eu tenho aqui para lembrar para você que não acabou. Deus está dizendo para você assim, dando para você as técnicas para você vencer o seu oponente. Aonde que estão essas técnicas? Através da Escritura. Queridos, você que está aqui nessa manhã, não acabou. Você que está na internet, não acabou. Pode ser que as pressões da vida, as circunstâncias, está vindo com pancada, com pressão, com aperto, mas a mensagem que eu tenho para você, não acabou. As pressões vêm, o oponente vem, mas Deus está dizendo para mim e para você hoje: não acabou. Eu tenho uma palavra para você continuar no ringue. Eu tenho uma palavra para você continuar na luta da vida. Eu tenho uma palavra para você continuar nas pressões da vida. Não acabou. Com tudo que eu falar aqui, por favor, não se esqueça, ok? Não acabou. E quem puder abrir comigo a Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Lucas 24. Vamos ler do verso 24, vamos ler do verso 30, 31, 32. E quem puder ficar de pé comigo? Lucas 24.
34 não, irmão. 24. Que diz assim: estando com eles à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou, e o partindo e distribuiu. Então os olhos dele foram abertos e reconheceram. E ele se desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros: acaso o nosso coração não ardia pelo caminho, enquanto ele nos falava e nos abria as Escrituras? Pai, muito obrigado por poder mais uma vez ministrar a tua palavra. Fala conosco mais uma vez. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. A minha alma anseia ouvir a tua voz. Senhor Jesus, que venhamos sair daqui nessa manhã com a total certeza que o Senhor falou conosco através da tua palavra. Assim, Deus, eu oro e agradeço pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, esse texto a qual que eu li, esses versículos a qual que eu li, faz parte do texto logo após da morte de Jesus. Aqui faz parte já da ressurreição de Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, a gente vai ver que esses homens aqui, eles estavam retornando para a sua cidade, que ficava mais ou menos a 12 quilômetros de Israel, que era Emaús. E eles, na trajetória que eles estavam retornando para Emaús, ele estava conversando, falando a respeito dos acontecimentos que havia acontecido na sexta-feira, que era a morte de Jesus. Eles estavam retornando para a sua casa, para os seus afazeres, para os seus deveres, depois de semanas festivas, depois de Páscoa, que toda a concentração do judeu ia para Jerusalém. Eles retornam agora decepcionado, triste, amargurado, frustrado pelo fato que Jesus havia morrido. Jesus tinha sido entregue pelos romanos, tinha sido entregue por conta dos líderes religiosos, e o que eles esperavam que ia acontecer na concepção deles não tinha acontecido, que era a ressurreição. Ele estava retornando para Jerusalém, triste, amargurado, triste, sem esperança. Por quê? Porque Jesus até então não havia ressuscitado na concepção deles. Eles vão retornando para Emaús. O texto vai dizer que na trajetória que ele estava retornando para Emaús, olha o que vai acontecer, olha. O próprio Jesus aparece. O próprio Jesus chega e começa a conversar com eles. E olha a pergunta de Jesus para esses dois homens: o que você está conversando aí? Se fosse lá em Minas, se fosse mineiro, ia falar assim: ó, o que é que você está proseando aí? O que é, né? O que é que está proseando aí? Meu mineirense então já está meio, meu caetense já está meio assim. O que está proseando? Jesus fala assim para eles, olha, eles falam para Jesus: por acaso você é o único viajante de Israel que não está sabendo desses acontecimentos? Irmãos, o texto vai dizer que Jesus apareceu para eles. E o texto vai dizer que eles não reconheceram Jesus. Jesus não apareceu para eles de forma misteriosa. Jesus não mudou a sua fisionomia para falar para esses homens, para apresentar para esses homens. Por contrário, Jesus, ele ressurreto, ele foi ao encontro desses homens. Eles não reconheceram Jesus. E a pergunta a fazer para o texto é: por qual motivo que eles não reconheceram quem era Jesus? A resposta é a falta de fé. A falta de fé nos impede de ver a concretização de toda a obra das promessas de Deus. A falta de fé te impede de ver o que Deus está realizando. A falta de fé faz eu olhar para as circunstâncias e me impede de eu ver a realização completa, querido. Eles não reconheceram quem era Jesus, não reconheceram que Jesus havia ressuscitado, que a promessa de Deus havia se cumprido por falta de fé. Eles olharam para as circunstâncias. Jesus não ressuscitou. Olha para você ver. Olha o que eles falam para Jesus. Jesus,
Algumas mulheres até foram no sepulcro. Algumas mulheres chegaram aonde colocaram o corpo de Jesus. E quando colocaram o corpo de Jesus, aonde colocaram o corpo de Jesus, lá não encontraram. E segundo as mulheres, um anjo falou com elas que Jesus havia ressuscitado. Eles disseram assim, mas também foram os nossos irmãos, que foi Pedro e João, foi no sepulcro para ver o relato da mulher se era verdade. Mas os discípulos, Pedro e João, eles não encontraram nada. E tampouco não viu nenhum relato de anjos. Por qual motivo que eles não acreditaram na palavra da mulher? Que a palavra da mulher não tinha veracidade no mundo antigo. Na concepção do mundo antigo, se a mulher estivesse falando, ainda mais questões religiosas, uma aparição da ressurreição de Cristo, isso jamais poderia acontecer de ser manifestado para a mulher. O lindo de ver como que o nosso Cristo, ele é mestre de quebrar paradigma, porque na cultura do mundo antigo, a mulher não poderia receber a revelação que a promessa de Deus havia se cumprido. Mas o lindo é que o próprio Cristo, quando ele é ressurreto, ele vai primeiro mostrar para as mulheres, para dizer para as mulheres assim, olha só, agora vocês vai ser as primeiras pessoas que vai estar compartilhando a mensagem do Evangelho, vai anunciar que o Cristo está vivo. As mulheres já estavam radiantes, com a total certeza que o Cristo estava ressurreto, que a promessa já tinha se cumprido, que a promessa de Deus já estava se cumprindo na face da terra, e os homens assim, ó, não. O negócio não aconteceu, porque não foi feito com a regra e com a prática que tinha que acontecer. As coisas não aconteceu a fração exata, tem que acontecer 2 mais 2 para dar 4, a fração tem que ser exata, mas Deus, ele bagunça o negócio todo para mostrar o seguinte, olha só, vocês podem fazer preconceito, vocês podem criar suas escolhas, mas eu quebro o paradigma para falar que elas também são a que vai dar a voz para anunciar a mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo ressurreto. Olha só, a falta de fé nos impede de ver a concretização de toda a promessa de Deus. Esses discípulos aqui, que estavam retornando para o seu afazer, sabe o que era para eles estar fazendo? Celebrando, glorificando a ressurreição, glorificando a promessa de Deus. Ele estava indo triste, amargurado, frustrado para Emaús, porque eles não tinham acreditado na palavra que as mulheres haviam falado a respeito da ressurreição de Jesus. O texto vai continuar dizendo que eles começam agora a falar com Jesus a respeito quem que era o Jesus. E ele fala para Jesus, ou eles falam assim para aquele viajante, até então, que não se tinha identificado. O que nós estamos falando é a respeito de Jesus, o Nazareno, aquele profeta e também obra. Nós esperávamos que ele fosse trazer a redenção para Israel. A frustração dele é tanta que ele está falando para Jesus que eles esperavam que Jesus realmente ia ser o Filho de Deus, realmente aquele que ia trazer a redenção para Israel. Pelo fato que já havia passado o 3º dia e a ressurreição não havia acontecido, eles estavam frustrados, estavam decepcionados e dizendo que tudo aquilo tinha acabado, não era verdade. E quando ele estava dizendo que eles esperavam que Jesus ia trazer a redenção, que Jesus ia redimir Israel, ia novamente tirar o governo de Israel que estava no governo romano. A concepção deles era que Jesus ia ser somente um conquistador político, que ia governar o governo de Israel novamente, ia ser governado por Israel, que novamente havia um reino em Israel descendente da linhagem de Davi. O que eles não conseguiram entender foi
que Jesus, Ele é o rei, Ele redimiu não somente Israel, Ele me redimiu eu e você. Ele não somente conquistou através de luta, Ele redimiu através da cruz do Calvário. Ele esperava que Jesus ia ser o conquistador, que ia redimir Israel com a sua batalha, expelindo o governo romano, mas Jesus, Ele redimiu, foi todo o poder das trevas para me libertar do império das trevas e me trazer para o império da luz. Ah, querido, eu não sei se você consegue poder adorar a Deus nessa manhã, sabe por quê? Porque se eu sou redimido, porque Cristo, Ele foi no Calvário, Cristo, Ele me redimiu de toda a condenação que era contra mim. A concepção deles, nós esperávamos que aquele que morreu, aquele que morreu até então, não se manifestou nenhum ponto da sua ressurreição. Nós esperávamos que ele ia nos redimir. Só que a redenção que eles esperavam é que Cristo, o descendente de Davi, ia somente tirar ele do Império Romano. O que estava acontecendo era algo muito mais deep. Era algo muito mais profundo. Ele não somente foi redimido, o Cristo que estava junto com eles e que a falta de fé estava impedindo dele ver, ele não somente redimiu ele do governo romano, mas redimiu ele da culpa que ele não tinha capaz de pagar. O Cristo que estava diante dele ressurreto, não somente redimiu ele do império romano, mas redimiu ele do sacrifício que ele havia ter que pagar todos os anos, e mesmo assim não colocava puro dos pecados. O Cristo que ressuscitou é o Cristo que me redimiu, é o Cristo que te redimiu. Se Cristo que ressuscitou é o Cristo que no Calvário Ele pagou o preço de sangue, de morte, para redimir. Mas o que estava impedindo eles de ver? A falta de fé. A falta de fé nos impede de ver a materialização do cumprimento da obra de Deus. A falta de fé faz eu olhar para as circunstâncias e não consigo olhar com fé. A falta de fé faz eu olhar para o problema e não consigo olhar adiante. Mas Cristo, Ele é o bom pastor, que Ele não deixa as suas ovelhas perdidas. Porque quando as suas ovelhas estão perdidas por falta de fé, querido, sabe o que Ele faz? Ele pega a sua própria palavra, faz como quando você está na churrasqueira, que daqui a um dia vai todo mundo estar no verão. Colocou o carvão, quando aquela brasa começa a apagar o fogo, Ele começa a soprar para o fogo novamente voltar a pegar. Sabe o que Cristo vai fazer com esses homens? Ele vai novamente levar a tua palavra, transmitir a tua palavra, para que venha acender o coração, para que novamente venha acreditar que a palavra de Deus vai concretizar. Eu não sei se você está aqui nessa manhã, mas eu quero dizer para você o seguinte: se por acaso a sua fé começou a desmoronar na trajetória da vida, Cristo está me usando hoje para soprar a palavra dele no teu coração, para o fogo novamente voltar a acender, para o fogo novamente voltar a queimar, para você novamente voltar a crer e a depositar sua confiança em Cristo. Os discípulos, esses homens na trajetória do caminho de Emaús, eles decepcionados, frustrados. Olha o que Cristo fala, olha o que Jesus fala para eles. Por acaso os profetas não haviam falado sobre isso? Moisés não havia falado sobre isso? Todos os profetas não haviam falado sobre isso? O que Jesus estava dizendo para eles? Que todos os profetas, desde o maior profeta considerado no mundo antigo, Moisés, já apontava para Jesus. Todos os profetas, tanto maior, tanto menor, eles apontavam para a morte e para a ressurreição. Eles sabiam da lei, conheciam sobre o profeta, mas a dor da perca fez ele esquecer e olhar para as circunstâncias, e as circunstâncias, ele viu o problema, e por conta do problema, eles deixaram de crer. Cristo foi pelo caminho de Emaús, transmitindo para eles uma palavra, que a palavra que Jesus transmitia para eles, dava para eles novamente a esperança. Portanto, Jesus vai chegar diante deles, próximo de Emaús. Irmãos, o costume cultural do mundo antigo, quando o viajante estivesse próximo da tua casa,
ou estivesse na beira da tua casa, e se fosse à noite, era normal eu oferecer hospedagem, ser hospedaleiro com esse viajante. Por quê? No mundo antigo, não tinha segurança nas estradas. E tampouco o transporte, não tinha carro de alguns cavalinhos que tem aí para passar rápido nas highways da vida. Não. O transporte era feito a pé. E à noite poderia ter ladrões ou até mesmo animais selvagens. Esses viajantes que estavam com Jesus, eles vão agora pelo caminho conversando com Jesus, e quando Jesus finge que vai continuar a viagem sozinho, ele fala assim para Jesus: não, fica aqui comigo, vamos para minha casa, vem hospedar na minha casa, vem ficar aqui, tem uma recepção para você. Jesus finge, né, tipo assim, doido querendo ficar e não vai. Quem já fez assim, doido, fala, não quero ir não, mas doidinho, fala assim, me chama mais uma vez que eu vou. Não quero ir não, só mais uma vez, eu tô indo. Não, que café na casa do Brandão, tá difícil sair. Doidinho, vai mais uma vez. Irmãos, até olha o que acontece. Jesus vai para a casa desses homens. Quando Jesus entra na casa desses homens, eles sentam, preparam a mesa para servir Jesus. Irmãos, principalmente mulher, se você for na casa, for convidado de alguém, o que vai fazer logo vai ser o quê? Um café. Mas mineiro, um cafezinho vai faltar. Ou vem cá, parar um café para ti aqui, chega, toma um café. E o seguinte, se você é visita, o que a visita faz primeiro? Quando prepara o café, você espera o anfitrião te oferecer o café. Pode tomar. Está na mesa. A mesa está posta. Você pode deliciar desse café que está aí. Estou certo ou estou errado? Amém. Se acontecer ao contrário, a pessoa, logo que chegar, já pegar e tomar, o que tu vai falar? Mal educado. Estou errado? Esse é o normal da vida, isso é a educação. Os papais então têm filho bebezinho? Eu me lembro que minha mãe falava comigo assim: Anderson, a gente vai na casa de tal pessoa. Se você chegar lá, pedir qualquer coisa, colocar a mão na mesa primeiro, chegar em casa eu te acerto. Quem já passou por esse constrangimento aí? Agora chegou a minha hora de descontar. Agora chegou a minha hora de fazer o que me ensinaram. Irmãos, por que eu estou falando com vocês? Quando esses viajantes de Emaús chegam na sua casa, após 12 quilômetros de peregrinação, de caminhada até chegar na sua casa, eles preparam a mesa. Quando eles preparam a mesa, eles colocam o pão. Quem vai servi-los, quem vai partir o pão, não vai ser o anfitrião, vai ser o convidado. Quem vai pegar o pão e partir vai ser Jesus. E falar: paz seja convosco. Quando esse acontecimento acontece, nossa, nossa, ficou pesado. Quando isso acontece, olha o que o texto vai dizer: que eles reconheceram que era Jesus e Jesus desapareceu. Espere, para a gente glorificar junto, irmãos, olha para você ver o que está acontecendo aqui. Primeiro, Jesus parte o pão, toma a primeira atitude de partir o pão, porque aonde tem Jesus, quem é o domínio, quem é o Senhor da casa é Ele. A casa que tem Jesus, eu posso ser o homem da casa, mas quem tem o domínio total na minha casa é Ele. Na casa que tem Jesus, estava lá o encontro de homens, está tendo aí o legendário é top, o encontro de homem é top, mas olha só, você está sendo treinado a ser o sacerdote do seu lar, para cuidar da sua casa, cuidar da sua família, ser homem, ser um papel de homem, o dever de homem, glória a Deus, mas na casa que tem Jesus, o primeiro que manda é Ele, que dá o domínio é Ele, o governo é Ele, o controle é Ele, aleluia! Quando Jesus ele entra, o negócio não é falta de educação, sabe o que? É Ele mostrando assim, ó, eu tô aqui, viu? Eu tô no controle, eu que tô dividindo o pão, eu que parto o pão, eu que abro a porta, eu que fecho a porta da casa, que tem Jesus, o controle, o governo absoluto é dele. Olha só, o pão foi partido. Mas o que é lindo, irmãos,
é a palavra que um fala para o outro. Sabe que olha que um fala para o outro, assim, olha. Por acaso, não ardia o teu coração quando ele nos falava a Escritura? Espera aí. Esses dois homens, eles estavam frustrados. Esses dois homens, eles estavam desacreditados, sem esperança. O Cristo que ele esperava que ia redimir Israel não tinha ressuscitado. Eles retornam para a sua casa, para o seu alfazer. E nessa trajetória que ele estava voltando, Cristo aparece. Cristo poderia ter dizido para eles assim: Tony, meu amigo Tony, esse cara que veio aqui para gravar, para colocar no YouTube, obrigado. Jesus poderia ter aparecido para ele e falado com ele assim: Ei, cara, eu sou Jesus aqui, ó, ressurreto na minha mão aqui, ó. Não. Jesus não faz nenhuma manifestação, a não ser o que já tinha, para acender novamente o coração daqueles homens, a própria palavra. Sabe o que eu quero dizer para você? A palavra de Deus, ela que entra no coração amargurado, coração triste, coração sem esperança, ela que sopra novamente para você a vida e diz para você: ó, não acabou. Eu posso olhar para as pressões da vida, eu posso olhar para a circunstância, eu posso olhar pela pressão que está acontecendo no mundo, mas saiba, onde você estiver, as Escrituras falam com você e reacende a sua fé. Não importa o local que você se encontra, a palavra de Deus, ela é a chama que novamente faz eu voltar a crer, faz novamente eu voltar a viver, faz novamente eu olhar para o cenário e dizer assim: ó, não acabou, Ele está vivo, Ele ressuscitou. A palavra de Deus, ela tem o poder, ou melhor, ela é poderosa para trazer a chama para aqueles que estão caídos. A palavra de Deus é o sopro que acende a brasa que está apagando. A palavra de Deus é o combustível que faz você caminhar uma milha a mais. A palavra de Deus que te acende você, faz para você olhar todo o cumprimento da promessa de Deus. A palavra de Deus que é o combustível que faz você enxergar que a promessa de Deus ainda está de pé, não acabou, ainda não é o fim. Esses muchachos do caminho de Emaús, na mesa, tem uma reação. Olha para tu ver, olha. Irmãos, a mesa no mundo antigo não era a mesa, eu falo table, não é aquela mesa chique que a gente tem hoje, não. A mesa do mundo antigo era assim, ó, baixinha. Jesus pega o pão e parte. Quando ele vai partir o pão, o que ele faz? As escamas dele caem. Eles reconhecem que é Jesus. Ele está vivo. A promessa se cumpriu. O negócio está de pé. Olha aqui. Não ardia o nosso coração enquanto ele falava a Escritura. Eu não sei como você está aqui, mas eu sei de uma coisa: eu estou transmitindo a palavra, e eu sei que a palavra dele entra aonde eu não posso entrar. A palavra dele vai aonde que seu marido não pode ir. A palavra dele vai aonde, papai, você não pode ir para cuidar dos seus filhos. A palavra dele cruza continente, nação, oriente, oceano. A palavra dele tem poder. A palavra dele sopra no coração do perdido, sopra no coração do sedento. A palavra dele traz vida e faz novamente voltar a reviver. Esses viajantes do caminho de Emaús, eles têm uma atitude agora. Qual é? I want to go back to Jerusalem. I want to tell the disciple about it is true. Até arriscando em inglês, hein? Let's go. Preach. No gordo, tem que fazer algum efeito no gordo, né? I want to go back to Jerusalem. Eu tenho que voltar para Jerusalém. Eu tenho que falar agora para os discípulos que ele ressuscitou. Ele está vivo. O
que as mulheres falaram, as mulheres já estavam glorificando, regozijando, porque eles deixaram de viver aquilo antes, porque eles estavam olhando somente para o que a cultura e a tradição dizia. Que as mulheres, elas não vai. Para isso aí Deus ia revelar para as mulheres. Porém, eles voltam para Jerusalém no pique, bom mineiro, né? No pique, para anunciar que a promessa estava de pé, que Jesus havia acendido novamente o seu coração, mas como? Com a palavra dele. Querido, esse culto de domingo, esse culto, quem sabe, você está aqui como esses viajantes do caminho de Emaús, sem esperança, sem fé, decepcionado, desacreditado, triste. A sua fé está se desvaziando. Parece que tudo que você fez, tudo que a religião ensina você a fazer, parece que foi somente mais um conto. Nada aconteceu. Mas eu estou aqui com uma voz de Cristo para soprar a palavra dele no teu coração, para dizer para você, não acabou. Amém. A palavra dele faz você novamente reacender a sua fé. A palavra dele determina a força do homem e o fogo de Deus. Eu iniciei a mensagem falando de vocês de quem? De Take. Quem lembra? Quando Take vai lutar, ele está posicionado. E por mais que pareça que quando ele está perdendo, ou melhor, se ele perdeu o primeiro round, no segundo quem vai estar lá falando para ele assim, ó, Take, sentou, massageando. Aí, por favor. Vai ser você. Peguei o Raí, que o Raí tá fazendo MMA, tá fazendo Muay Thai, Jiu-Jitsu, tá. Pega a cadeira, por favor, ali, Raí. Para me encerrar. Tá voando. Senta aqui, Raí, por favor. Primeiro round, tomou, meu irmão. Ó, quase foi. Antes de ele voltar pro ringue, lembra da tua técnica. Lembra do seu esquive. Lembra da tua força. Daquele jab direito. O treinador vai estar falando com o Raí as técnicas que ele sabe para ele lembrar pro primeiro round. Logo após ele vai voltar confiante, porque alguém falou com ele assim, ó, tu vai com tudo. O cara entra. Na sua caminhada cristã, sabe qual o treinador que vai estar lá? Vai ser a própria palavra de Deus, usando o homem de Deus para falar com você, ó, não acabou. Continua. As pressões podem até estar te amargurando. O medo pode até te paralisando. Parece que a fé está se esvaziando, mas olha, não acabou. A palavra de Deus, ela que vai ser o seu coach, ela que vai ser o seu técnico, te orientando para você keep going. Entra no ringue, luta mais uma vez, permaneça perseverante, porque a promessa não acabou. E o que Deus prometeu, Ele concretizou. A ressurreição aconteceu, querido. Sabe o que eu vou fazer? Keep going. Não acabou, não é tempo de parar, é tempo de continuar. Se a caminhada te cansou, se a luta te feriu, se a fé apagou, hoje o sopro da palavra vem reacendendo o seu coração. Go, continua, não acabou. Quem vai estar aqui junto com você não vai ser um homem formado em faixa preta. Sabe quem vai estar com você? O Espírito de Deus vai estar te impulsionando, dizendo assim, ó, continua. Os muchachos lá do caminho de Emaús, quando eles tiveram a sua fé reacesa, eles só tem que falar uma coisa: sair correndo, anunciar a mensagem que Ele está vivo. Por que eu estou dizendo isso para você, irmãos? Por uma questão. Fica aí, viu? As pressões da vida, o medo, as circunstâncias, faz olhar para o problema, faz olhar para a ocasião, e a gente não consegue ver o que Cristo já está fazendo, ou melhor, que já realizou. Se eu falar para você que isso às vezes não acontece comigo, estou mentindo. Somos seres humanos, somos falhos também, mas a palavra dele, que é o sopro, ela me dá força para poder continuar.
Nosso amigo campeão, o Take, ele luta. E ele falou comigo assim, a última palavra. Se for uma luta então, que tá valendo o cinturão no último round, os caras falaram assim, ó, você vai ter que dar o nocaute, você vai ter que sofrer o nocaute. Entra com tudo, só vai. A palavra de Deus, ela traz para minha fé, dizendo o seguinte, que quem que venceu a luta para mim vencer, ele já venceu há muito tempo atrás. É somente eu agora ter fé. É somente eu acreditar. É somente eu permanecer com fé. Porque a falta de fé nos impede de eu ver todo o cumprimento da promessa de Deus. A falta de fé faz eu olhar para o problema, mas não ver a realização. A falta de fé faz eu olhar para o caos, não para o Deus que está além do caos. A falta de fé faz eu olhar para as circunstâncias, mas não faz eu olhar para aquele Deus que ele entra e traz o sopro do fogo da esperança. Nessa manhã, eu quero convidar você que almeja, não sei como você chegou aqui, mas se você está aqui sem esperança, desacreditado, sem fé, através da palavra de Deus ministrada nessa manhã, está dizendo para você, ei, psiu, não acabou não, viu? Keep going. Ei, não acabou, viu? Que a palavra dele, ela entra no nosso coração e transmite a fé. Continua, viu? A palavra dele que transmitiu para você hoje, trazendo para você essa força, essa energia, esse poder dentro de você, dizer assim, olha, eu já venci. As pressões, você vai ter. No mundo, teremos aflições, mas nesse processo da trajetória do mundo, eu não estou sozinho. Deus está comigo, Deus está com você. Você não está só. E se chegar a parecer que você está só, que ninguém está contigo, meu querido, a palavra dele, ela é um sopro que pega a brasa. Sabe aquela brasa que está quase apagando e recebe um sopro, ela volta novamente a acender? A palavra de Deus faz isso na minha vida e na sua vida.